Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Eu tenho um testemunho, eu vou tentar abreviar aqui, que ele é meio longo, sabe? Mas é assim, eu creio que, assim como Deus usou minha vida, alguém que está precisando ver o poder de Deus na sua vida, acho que vai ficar mais esperançoso um pouquinho depois do meu testemunho. Depois que eu tive a minha filha, a Alana, ela estava... Aliás, antes da Alana nascer, né? Eu estava com 8 meses de grávida da Alana e eu fui fazer um pré-natal. Os últimos exames preventivos. Então, eu fui e esqueci o meu cartão de grávida. E aí eu voltei. Quando eu voltei, eu estava a pé, andando devagarzinho. Quando eu voltei, o ex-companheiro que eu escolhi, eu não vou dizer que foi Deus que me deu, porque foi eu que fui lá e catei, né? Então Deus não tem culpa, a culpada era eu mesmo. Então, quando eu cheguei, ele estava com a minha vizinha na minha cama. E aí eu perdi a cabeça, bati nela, ela não triscou em mim porque eu estava grávida, mas aí eu bati demais nessa mulher. E eu fui para a maternidade ter minha filha e ela foi para o hospital curar os machucados dela. E com 15 dias que eu tinha chegado da maternidade, eu estava amamentando a minha filhinha, com 15 dias de nascida. E ele veio, entrou em casa, ele me espancou, meu ouvido sangrou, meu olho ficou cheio de sangue, ele quebrou meu nariz. Ele me arrebentou toda. Eu estava em defesa porque estava de resguardo, não podia fazer nada. E mesmo que eu não tivesse, eu não tinha força para lutar com ele, né? Então ele me bateu muito. E aí eu fui para a delegacia, fui no IML fazer exame de corpo de delito, abri um processo contra ele e a delegada mandou a primeira intimação por mim. E eu passei para minha vizinha para entregar para ele. Ele fez isso e sumiu. Sumiu da minha vida, sumiu. E aí ela encontrou, ele entregou a intimação. A segunda intimação veio pelo correio, ele não compareceu. Na terceira, a delegada veio pessoalmente e levou ele algemado. E na frente de todo mundo ele falou que ia preso, mas na hora que ele saísse ele me mataria. Então eu fiquei desesperada, não sabia o que fazer da vida e saí de casa, porque eu tinha medo, assim, ele tinha a chave, eu tinha medo dele voltar a qualquer hora e me matar, ou pôr fogo na minha casa com meus meninos. O meu mais velho tinha 10 anos e minha mais nova 15 dias. E entre os dois tinha um de 5 e um de 3 anos. Então eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa, me matar meus filhos, né? Então eu virei peregrina. Comecei a dormir uma noite na casa de uma pessoa, outra noite na casa de outra. E eu fiquei peregrinando durante um mês e 15 dias por aí. Até que alguém me falou que ele estava saindo da delegacia, estava sendo liberto, e eu fiquei desesperada. E durante esse tempo entre esse tempo que ele estava preso, eu comecei a procurar uma maneira de sair de Fortaleza com meus 4 filhos, e eu não tinha dinheiro, eu estava desempregada, minha filha bebezinha. Uma pobreza, meu Deus, que não tinha nada. Quem hoje não tem nada, eu tinha menos ainda. Que eu não tinha... A minha casa, eu não podia voltar porque eu podia morrer, né? Então, ali, para mim, coisas materiais não estava valendo nada. Eu ficava me escondendo. E aí, eu não voltei em casa nem para vender nada. Eu simplesmente só sumi de casa e fiquei peregrinando com meus filhos. Aí, eu tentei na prefeitura... Eu tentei na assistência social, aonde o pessoal me indicava, olha, vai em tal canto que lá o vereador vai te ajudar. Eu corria atrás do vereador, não arrumava nada. E aí, eu estava desviada. Então eu achava que Deus tinha se afastado de mim, só que foi o contrário, foi eu que me afastei de Deus. E comecei a achar que Deus não me amava, que Deus não ouvia minhas orações. Só que aí é que está o mistério de Deus, porque foi nesse momento que eu achava que Deus tinha me abandonado. Tem aquela expressão que foi aí que ele me carregou no colo, né? Então,
eu estava já cansada de tanto andar com os meninos procurando uma ajuda. E aí eu resolvi... as meninas fizeram vaquinha para arrecadar a minha passagem, mas não conseguiram. Então, já era Deus trabalhando. Aí eu estava sentada lá, amamentando a Lana e conversando com Deus. Eu olhava para minha filha e ficava: Senhor, me ajuda, não por mim, pelos meus filhos. Olha pelos meus filhos. Não é por mim que eu sou pecadora, mas olha por essas crianças. Aí veio um homem na minha direção e perguntou o que eu tinha. Aí eu me abri para aquele homem, eu falei que eu estava procurando uma maneira de ir embora, que o que tinha acontecido comigo. Aí ele falou: olha, vai na base aérea de Fortaleza, que lá tem um projeto que, quando os soldados vão fazer missão, eles levam pessoas, quando tem espaço no avião, eles levam pessoas que não têm condição de viajar. Vai lá e diga que foi o sargento Irley que mandou. Então, eu peguei os meninos e fui lá. Peguei o documento dos meninos, assim como ele me falou, tudinho, eu fui lá. Aí, quando eu cheguei lá, eu não sabia que esse homem lá, ele era tão conhecido, né? Então, o nome dele me ajudou muito. Abriu portas, né? Assim, Deus usou aquele homem para me ajudar. Então, eu consegui fazer a inscrição dos meninos, e aí o homem falou assim: olha, eu preciso do peso de cada um, e você não pode levar bagagem em excesso, porque a gente leva caminhão aqui dentro, leva mantimento, leva os soldados, leva barraca, então você tem que levar pouco peso. E os dias foram passando, aí eu já não tinha mais nem esperança que essa viagem ia dar certo, quando eu resolvi lavar toda a roupa. Eu resolvi lavar toda a roupa da casa da minha amiga onde eu estava morando, e lavei a minha junto também. E já eram umas 5 horas da tarde, eu tinha acabado de lavar roupa, e era na mão. Não era em tanquinho, não era em máquina, era na escova ali no braço. E eu estava tão cansada. Aí o telefone toca, da minha amiga. Era ele dizendo: olha, era umas 4h30 por aí. Ele falou: olha, 5h30 o avião está saindo, você tem que vir urgente. Olha como Deus trabalha. As roupas que estavam lavadas eram as roupas que eu não poderia levar na viagem. Não foi à toa que eu lavei aquela roupa, foi plano de Deus. Então eu peguei lá, só catei assim de cada menino. Foi Deus que secou uma pecinha de roupa de cada menino. Catei só aquelas pecinhas de cada menino. Eu não tinha nada, eu não tinha R$1. Aliás, 1 centavo eu não tinha. E aí, Ana, como é que eu vou sair? Porque era uma distância como daqui, mais ou menos, para lá do aeroporto. E eu tinha que pegar uns 3 ônibus para chegar lá, e não ia dar tempo. Porque assim, é enrolado igual os ônibus aqui, não ia dar tempo. Aí essa minha amiga era muito bonitona, chamava a atenção de todo mundo, e tinha um taxista de olho nela. Aí ela usou a beleza dela para me ajudar. Ela ligou para o taxista, ele foi todo feliz pensando que ia sair com ela, né? Olha, vou sair contigo. E ele chegou lá, aí a saída dele era me levar para o aeroporto, que eu não tinha condição de chegar lá. Então Deus preparou o taxista para me levar. Aí quando eu cheguei lá, a minha filha tinha uma única fralda descartável, porque eu estava tão sem dinheiro que eu não tinha dinheiro para comprar fralda para minha filha. E aí eu cheguei lá, a minha filha fez o 2, né? E aí sujou a fraldinha e eu não tinha fralda. E tinha uma vozinha com um netinho lá, e Deus usou aquela vozinha para me abençoar com as fraldas que ela comprou errada para o netinho dela. Ela disse: olha, minha filha, eu comprei essa fralda aqui, mas ficou pequena no meu neto, você não quer para sua filha? Aí Deus usou aquela senhora, ela me abençoou com as fraldinhas que eu não tinha. Eu não tinha levado lanche, nada para meus filhos comer na viagem. Então aquela senhora me deu uma sacola com maçã, Danone. Ela preparou assim, Deus preparou o que meus filhos precisavam naquele momento para viajar, que era fralda e alimento. E antes de entrar no avião, a gente foi pesar de novo. E eu tinha direito a pouquinho peso só para entrar no avião, que era justamente o peso das frutinhas do lanche que a mulher me deu. Porque se eu tivesse levado roupa, teria ficado, porque deu excesso de bagagem.
Aí Deus sabe de todas as coisas. Então a gente viajou e quando chegamos lá em Belém, eu não tinha como chegar na casa da minha mãe. Eu não tinha dinheiro para o táxi. Eu fui atrás de um taxista, ele falou, é R$50, há 11 anos atrás. R$50 agora a gente vai aqui e compra de pão, né? Mas antes, R$50 era muito dinheiro. Então, eu não tinha aquele dinheiro para chegar na casa da minha mãe. Eu não tinha nem telefone para ligar para minha mãe para dizer que eu estava lá. Eu tentei ligar, cobrar, só que o telefone da minha mãe estava cortado, a linha não recebia. Recebia se fosse ligação com crédito direto, mas assim, ligando a cobrar não recebia. E eu fiquei, Senhor, já estava à noite, Deus, o Senhor não me trouxe aqui para mim ficar perdida nesse aeroporto, o Senhor me trouxe aqui com um plano. Senhor, revela teu poder, me mostra, Senhor, me dá uma luz. E eu comecei a passear com a minha filha e amamentando ela e orando, Senhor, me mostra uma luz. Aí uma moça falou assim para mim, um casal que estava recém-casados e queria passar a lua de mel viajando, mas com a grana curta, né? Aí eles me chamaram, você é daqui? E eu sou paraense, né? Aí eu falei, sou. Ela, você não sabe onde tem uma pensão para a gente poder ficar? Eu falei, sei, a casa da minha mãe. Eu nem sabia se na casa da minha mãe tinha espaço para ela me receber, que eu já não via minha mãe há muitos anos. Então, aí tinha uma senhorinha perto e ela, senhorinha interessada na conversa, porque ela também queria um lugar para ficar. E aí, eu já sabia o valor do táxi. Aí a senhorinha perguntou como fazia para chegar lá, quanto era o táxi. Eu falei que era R$50. E a senhora resolveu dizer que pagava o táxi. Então, Deus usou lá atrás o taxista. Aliás, usou o sargento Irley, usou o taxista, a beleza da minha amiga, usou o taxista, usou a senhorinha com o netinho dela, usou esse casal e essa senhora. Então, esse casal com a senhora dividiram o valor do táxi para me chegar até a casa da minha mãe. E aí, eu não tinha como ligar para avisar para minha mãe. Aí a senhora pegou e me deu o telefone dela, liga para sua mãe. Eu tinha um número decorado, eu liguei para minha mãe. Aí eu me afastei, fui me afastando. E, mãe, tem lugar aí para a gente ficar? Ela, como assim, minha filha? Eu digo, mãe, eu estou em Belém. Não acredito. Isso já era de noite, já um pouco tarde. E a minha mãe tinha ganho umas cabeças de peixe, e ela gosta muito de fazer peixe cozido, ela chama de caldeirada. E aí ela estava... O que tinha na geladeira da minha mãe era essas cabeças de peixe e tinha um arroz. Então... Aí eu falei, mãe, eu estou em Belém. Aí eu contei a história para ela e o casal... Eu perguntei, tem lugar aí para... Tem lugar para mim aí com meus filhos? Tem. E tem lugar para um casal e mais uma senhora? Minha filha, tem lugar até para 10 pessoas. Pode trazer esse povo. E aí ela já correu, fez aquele peixe delicioso lá que ela fez um pirãozinho, fez um arroz e correu, saiu pedindo colchão nas casas, espalhou na casa inteira. Quando a gente chegou lá, o casal pagou o táxi, que eu não tinha o dinheiro, Deus usou, né? E Deus abençoou ali para dar tudo certo. Cheguei na casa da minha mãe sem R$1. Eu atravessei o estado do Ceará, fui bater no Pará sem R$1 no bolso, para honra e glória de Jesus, né? Então, eu cheguei na casa da minha mãe, aquele povo foi bem recebido. E assim, a partir daquele momento, eu vi que Deus era comigo o tempo todo. E eu achava que Deus não era. Eu achava assim, que porque eu tinha me afastado dos caminhos do Senhor, Ele não ia me honrar, Ele não ia me abençoar. Mas eu estava tão enganada, porque foi na hora assim, de mais necessidade, que minha vida corria perigo. Com meus filhos, Deus mostrou o grande poder dele na minha vida. Mostrou que ele nunca tinha se afastado de mim. Então, eu nunca contei esse testemunho há 11 anos, em igreja nenhuma, não contei para ninguém. Então, é inédito. Eu contei para a pastora e as irmãs que foram para lá, para casa, no sábado. Acho que foi na quarta. Então, a pastora falou para mim que esses feitos de Deus tinha que ser contado para edificar a vida de outras pessoas, né? Então eu espero que para alguém sirva, né? Assim, para na hora que achar que Deus não está ouvindo, não, Deus está ouvindo. Pode ter certeza que Deus está ouvindo, porque
eu não estava nem pisando na igreja, eu não estava nem buscando Deus. Ali, só naquele momento ali que eu comecei a orar e conversar com Deus e clamar, pedir a Deus para ter misericórdia dos meus filhos, Deus me mostrou que Ele era comigo, né? Então, tá aí, quem quiser fazer um turismo de avião de um lugar para o outro, conversa com o Papai do Céu, que ele paga a passagem, dá o lanchinho e a fralda das crianças, tá? Agradeço a Deus a oportunidade e também quero agradecer por os irmãos, né? A pastora, que eu falo que é a mãe estora, e o pastor da nossa igreja, os irmãos. Agradeço a todo mundo por ter nos acolhido aqui, ter nos recebido, né? E esse é o nosso último domingo que a gente está vindo, né? E assim, eu creio que tudo que está acontecendo na nossa vida é de Deus, porque eu não queria ir para o Maranhão, não. Aí Deus começou a me mostrar que eu tinha que ir para lá. E hoje eu fiquei sabendo de uma notícia que agora o arroz vai para R$25 o pacote de 5 quilos. Então eu digo, não, eu tenho que ir mesmo, porque lá é lugar do arroz. O feijão já está caro mesmo, então vou correr lá, que lá ainda dá para comer o arroz. Então tá, irmãos, é isso. E eu vou sentir falta. Assim que eu sair da zona rural, que eu for para a cidade, eu vou assistir os cultos, né? Online. E vou procurar buscar uma igreja que me acolha como vocês me acolheram, né? Que a gente sente ali a união dos irmãos. É uma igreja que não fica olhando para a veste, olhando para isso, para aquilo, né? Então, assim, eu vou procurar uma igreja que eu me sinta bem, assim como eu me sinto acolhida aqui, tá? E agradeço a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia.